Então, gente, eu sou o Marcelo Ventura, do canal e do podcast Sucesso Works. Gostaria de agradecer a todos a presença no nosso podcast, hoje com um convidado muito especial. Mas antes, gostaria de agradecer a grande contribuição que o Jonathan, nosso diretor de imagem, está nos dando. Jonathan, muito obrigado, Nada, gratidão. é um prazer. Gratidão é a palavra que resume nesse momento aí por toda a força. Né? Chegamos aqui um tanto quanto ansioso e você com a sua calma, né? Que é a sua característica. Muito obrigado, Jonathan. Nada, tamo junto aí para que precisar. Isso aí, diretor. Diretor, Deus às vezes escolhe os loucos para confundir os sábios. Deus às vezes escreve certo por linhas tortas. Hoje a gente vai trazer aqui uma pessoa que tem intimidade com Deus, né? Que fala com Deus. Então gostaria de apresentar para vocês uma pessoa muito especial. Eu já conheço há algum tempo, pastor Ítalo Mateus. Agradeço, juntamente com o Marcelo Ventura, do canal Sucesso Work. E é uma honra estar nesse dia de hoje, estar compartilhando conhecimento de Deus para com nossa vida, em nome de Jesus. Obrigado, eu que agradeço. É a primeira vez que a gente está tendo a oportunidade de fazer um podcast ao vivo. Pouco nervoso eu não tô, né? Quem conhece a nossa trajetória sabe que a gente trabalha em supermercado, sabe que o nervosismo vai fazer parte. Como eu disse, tive a oportunidade de fazer outro podcast. Quando a gente errava, volta aí, diretor. Aí o diretor voltava e a gente acertava. Hoje não tem essa possibilidade. Errou, continua, então peço isso, diretor. Então assim, gostaria de começar já pedindo desculpa por eventual erro, né? Eventual detalhe que passe despercebido. Costumam falar que a Arca de Noé foi construída por amador e o Titanic por profissionais. O que aconteceu? A Arca que foi construída por amador salvou um monte de animais e o amador Titanic que o profissional afundou. Então, gente, é feito por amadores, de coração para todos vocês, para poder levar um conteúdo motivacional, para levar uma história bem legal, que sirva de direção para as pessoas. Então, pastor, vamos começar o nosso podcast. Quem é Ítalo Mateus? O Ítalo Mateus é um jovem que tem 28 anos, sou pai de uma garota, marido de uma esposa maravilhosa, sou servo de Deus e estou aqui no Rio, que vim diretamente do Maranhão para o Rio para fazer o ID do Senhor nesse Rio de Janeiro abençoado. Legal. Muitas pessoas que estão atrás de uma direção, né, de um caminho. E eu tenho certeza que o seu testemunho, de repente, vai acender uma luz, dar uma ideia, né, uma direção para alguém que possa... Caramba, se ele fez, eu também sou capaz de fazer. Então, Ítalo, gostaria de começar. Como é que foi a decisão? Você morava numa cidade do interior, no Maranhão, pouco recurso. Como é que foi a decisão, tipo, esposa, vamos tentar a vida no Rio? E já emendando a pergunta, você já seguia a palavra, já tinha Deus como referência? Como foi a decisão e a ideia de construir, né, uma igreja para poder salvar vidas para Jesus? Então, Marcelo Ventura, lembro muito bem como fosse o dia de hoje que eu, um jovem, não conhecia a palavra, não conhecia Deus, mas a partir do momento que eu conhecia Deus, eu lembro que eu me encontrava dentro de um baile funk e eu, naquele momento ali... Isso no Maranhão? No Maranhão. Ah. E ali eu lembro que, naquele momento... Isso há quantos anos atrás? Já uns 7 anos. Eu ouvi a voz de Deus no meu ouvido, eu arrodeado de colega meu, a mesa cheia de bebidas, e ali eu ouvi a voz de Deus falando comigo. Eu, Senhor teu Deus, tenho uma obra contigo. Lembro que foi ano novo, e eu pensava que eu estava, assim, maluco. Eu já tinha bebido algumas, e naquele momento eu falei só comigo, Deus, se é o Senhor, esse baile é tão esperado, né? Esse baile é tão esperado, e geralmente é difícil uma pessoa tá com o momento daquela reunião ali com um amigo, um baile tão esperado, é difícil pessoas sair
você não ter logo sair dali até o final ou terminar. Falei, Senhor, se o Senhor está aqui, é o Senhor falando comigo, eu vou convidar todos para ir embora comigo e todos vão. E assim aconteceu. E naquele Caramba. momento eu fiquei impactado e sentei na cadeira, um colega meu até pensou que eu estava dormindo, só que eu não estava dormindo, eu estava assim, Senhor, se tu tem uma obra comigo, amanhã eu entrego minha vida ao Senhor. E a paz. Mas você tinha referência na sua família, assim, tinham pessoas que já eram evangélicos, que já te fazia conhecer a palavra? Como é que era a sua relação com Deus nesse momento, né? Por mais que, como você disse, né, frequentava baile funk, não tinha ainda entregue sua vida para Jesus, mas como é que era a sua relação com a Bíblia, com Deus, com os ensinamentos? Ouvia muitas pessoas falando, né? Tinha até um sobrinho meu que era cristão na minha casa, e ele é levita, ministrava a mensagem do Senhor, e essa mensagem, os louvores que ele atuava, impactava, mexia comigo, e dali em diante eu fui ouvindo, e a palavra diz que a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, e da forma que eu estava naquele mundo distante, era diferente de um louvor vinha penetrando na minha alma, me confrontava, era aquilo que eu precisava, ou seja, não estava fora, estava perto de mim, só bastava eu permitir e aceitar. Legal. E como é que foi a decisão? O que te levou a tomar a decisão assim? Vou pro Rio. E nessa época que você frequentava, já conhecia sua esposa? Também tinha a mesma, né, frequentava os mesmos locais que você? Como é que era essa relação? A minha esposa hoje em dia é maravilhosa, minha esposa, hoje ela mora comigo, é casada comigo, e nós éramos somente amigos. E ela era cristã primeiro de que eu, e a trajetória foi se passando, ali eu conheci ela, fiquei noivo, e dali em diante, primeiramente, eu vim pro Rio primeiro. Ah, Eu legal. vim pro Rio. Isso há 7 anos atrás. 7 anos atrás. Legal. Equivalente, como a palavra do Senhor diz em Gênesis capítulo 12, verso 1, que quando Deus chama Abraão, né, Deus falou, Abraão, sai da tua terra e no meio da tua parentela e eu te mostrarei. Ou seja, completamente eu me vejo nessa situação, porque Deus ele fez um desafio a eu aceitar o chamado dele para minha vida. E foi o momento que eu decidi. Até então, quando eu vim para cá, minha família, ela não se encontrava na presença de Deus. E para a glória de Deus, implantei uma célula e ali ganhei minha família para Jesus, Legal, inclusive legal. minha mãe. Legal, muito, muito bacana você poder ser referência, né? E quando você veio para o Rio, você já tinha em mente construir uma igreja, né? Enfim, conseguir mais almas para Jesus, né? Ou foi aqui, você foi vendo a possibilidade, como foi essa decisão, assim, vou construir, né? Vou montar uma igreja. E se isso é difícil de fazer? Por exemplo, a pessoa que está nos assistindo, que tem um chamado, né? Mas não sabe como. Essa pessoa, se ela quiser montar uma igreja, como é que funciona esse processo? Então, Marcelo Ventura, igreja é algo que nós lidamos com pessoas, chama-se pastoreamento, cuidar de pessoas. Cada pessoa tem uma personalidade diferente. E tudo voltando no Maranhão. Para hoje eu chegar aqui, tem uma história no Maranhão. Eu lembro que quando eu recebi o chamado de Deus também, a convocação de ter um ministério, eu lembro que não estava um momento tão bom. O tio da minha esposa estava no hospital. E ali Deus usou uma pessoa e falou comigo que Deus tinha me entregar uma chave. E aquela chave era uma chave de ouro. E ali eu tomei posse e eu senti aquela chave cair na minha mão. E eu guardei no meu coração. E essa chave reflete hoje a porta do templo da casa do Senhor aberta. E para a glória de Deus, hoje tem pessoas que estão comigo ali e nós temos ganhado muitas vidas e eu sei e tenho visto como Deus tem trabalhado. E quando eu abri as portas e quando o meu padrasto cedeu o espaço para me fazer uma célula, através da célula, Deus colocou no meu coração e eu tomei posse da palavra e abri uma congregação para a glória de Deus. E nós temos ganhado várias vidas e tem impactado as pessoas. Legal, bacana. Eu costumo falar, né? A gente tem um canal, que é o canal ao qual as pessoas estão nos assistindo. E esse canal, a gente procura mostrar uma direção. E qualquer direção que a vida nos leve, a melhor direção sempre é Deus. Independente do que você faça. Quero ser jogador de futebol, quero ser ator, quero ser cantor. Se você tiver Deus como direção, é bem bacana. E uma forma que eu escolhi de construir meu canal através de histórias, fábulas, né? E a gente tem conseguido impactar pessoas. E é interessante
pode parecer até meio presunçoso o que eu vou falar, mas eu acho que eu herdei esse dom, né, do contador de histórias, né, de Jesus. Jesus era um contador de histórias. E eu vejo, eu sou bem diferente do meu pai, bem diferente da minha mãe, eu gosto de falar, gosto de contar fábulas, gosto de contar histórias. Então, assim, fico muito feliz em ter uma pessoa aqui que, de repente, vai estar direcionando outras pessoas. Pois isso aí aconteceu comigo. Né? Por que eu não posso seguir esse caminho? Então, por mais que eu ainda não tenha essa intimidade com Deus, né, com Jesus, mas é sempre nas minhas palestras, quando eu procuro levar uma fábula, uma história, a gente sempre consegue colocar para as pessoas que o caminho é Jesus, né? Que o caminho é isso. Até quero contar um fato que aconteceu comigo e através de uma fábula, né? Eu há 4 anos atrás fui gerenciar um supermercado e era um supermercado que estava falido. Tava com os sobrinhos do meu ex-patrão. E ele chegou para mim e falou assim, ó, cara, tem um desafio, né? Meus sobrinhos, meus irmãos não conseguiram tocar aquilo ali, eu vou pegar de volta. E era um mercado muito falido. E quando a gente fala em mercado falido, se você fecha o mercado, são 50 pessoas que vão perder o emprego. Que amanhã vão ter que procurar um outro emprego, procurar um outro caminho. E eu sou fascinado por gente, né? E tenho esse dom, não sei se eu posso chamar assim, como eu digo, herdado. Eu nunca falei isso, mas me deu vontade de falar. Eu herdei de Jesus. Né? Foi o maior contador de história. Então, eu sou um contador de história. E eu lembro quando foi feito o desafio, eu falei, caramba, eu quero esse desafio. E eu falei, cara, tenho que chegar lá motivacional, tenho que motivar. Eu imagino as pessoas que já estavam naquele processo percebendo, e o funcionário percebe, que o comércio não vai para frente. Como vai ser? Eu falei, cara, quero contar uma fábula. E eu lembro que eu cheguei lá e contei a fábula para eles do filho, do pai do Mustang 1910 e quero levar, porque de repente essa história pode mexer com alguém. E nessa mesma empresa, essa fábula serviu para mim. E eu vi, quando eu terminar a história vocês vão entender o que eu estou trazendo isso, que aquela história que começou a minha jornada nesse supermercado, no final, ele me mostrou um caminho. Então, assim, não estava nem no nosso roteiro, mas eu acho importante levar essa fábula. A história do pai e do filho de um Mustang em 1910, o pai queria ensinar uma lição para o seu filho. E chegou, filho, a gente tem um carro na garagem ali, você sabe que eu tenho um ciúme daquele carro, mas eu quero te ensinar uma lição. Uma lição, pai? Mas qual a lição? Ó, pega esse carro, vai no ferro velho, que tem na esquina, e fala que você quer vender o Mustang. E pergunta quanto que eles vão dar. Tá bom, o filho sem entender, falou, pô, esse carro é o xodó do meu pai, como assim? E ele pegou o carro e levou e disse assim, esse carro, pô, isso é só lataria, pô, aqui é ferro velho. Esse carro aí, eu vou fazer o seguinte, cara, eu te dou 800 reais dele. Se você quiser vender, pra mim não tem interesse nenhum. Se você quiser vender, eu te dou 800 reais. Deu 800 reais e chegou, pai, ó, não sei qual é a sua intenção, mas o dono do ferro velho ofereceu 800 reais. Ele chegou e falou assim, faz o seguinte então, pega esse carro e leva numa revenda de carros novos, carros zeros. Aí ele, tá, levou. Pô, cara, esse carro aí tem um valor, né? Mas aqui a gente trabalha carro zero. Eu posso te dar 10 mil pelo carro. Mas pra mim também não tem muita serventia. Tá bom. Chegou, pô, pai, ele ofereceu até mais, né? Ofereceu 10 mil reais. Aí ele, 10 mil, fala o seguinte agora, leva esse carro no antiquário que tem em tal lugar e pergunta quanto que ele daria nesse carro. E quando chegou lá, o dono do antiquário ficou encantado. Falou, cara, esse Mustang 1910 é raro. Eu tenho aqui muitas pessoas que estão atrás desse carro. Se você quiser, eu te dou 500 mil reais nele. Ele voltou para casa e no caminho ele entendeu qual era a mensagem. Na verdade, às vezes você pode estar num lugar. Na verdade, você pode estar no Maranhão. Na verdade, você pode estar assumindo uma loja falida. Quem determina o seu valor é o local que você está. E quem permite o que as pessoas vão fazer com você é o local, o você. Quem permite se vão te tratar mal ou bem é você mesmo. Porque se não te tratam bem, você simplesmente tem livre-arbítrio para tomar uma outra decisão.
E nesse supermercado eu lembro dos muitos momentos que eu me doei para a empresa. A gente fez um projeto chamado Funcionário do Mês. A gente, durante 14 meses, a gente bateu meta todos os meses. Eram 6 lojas, a gente foi a única loja que bateu meta 14 meses. A gente, durante 14 meses, não mandou um funcionário embora. Simplesmente tratando as pessoas como elas devem ser tratadas e colocando motivacional. Quanto numa fábula como essa do Mustang 1910. E eles abririam uma loja que hoje é a melhor loja da rede, a 7ª loja. Eles queriam que eu fosse para essa loja e eu não queria ir para essa loja. Porque já estava há 14 meses, total sucesso, e eu achei que não era legal eu ir para essa loja. E eles tinham uma perspectiva, né, posso falar em valores, de faturar 8 milhões, só que foi muito acima essa expectativa. Então chegou lá, primeiro mês faturou 3 milhões e 600. E no segundo mês abriu um hipermercado do lado, que é o Dom, e tinha um mês e meio de inaugurado, assassinaram, né? Briga de milícia, tráfico, assassinaram uma pessoa no estacionamento. Então, a perspectiva de 8 milhões passou para 2 milhões. Então, assim, é impressionante como eles chegaram à conclusão que o problema era o gerente tão rápido. O gerente que dava resultado, o gerente que levantou uma loja, um gerente que durante 14 meses não mandou embora, a partir daquele momento era o cara que era culpado por tudo que estava acontecendo. Assassinaram uma pessoa no estacionamento, abriu um hipermercado do lado e eles tinham uma perspectiva que eles nunca iam alcançar pela estrutura. E eu achei que eles não foram corretos comigo. E ali eu lembrei dessa história, do 14 meses antes que eu contei. Falei, não, isso aqui não é para mim. Hoje eu estou numa empresa em que o patrão me ouve. Hoje eu estou numa empresa que quando eu chego lá e falo para ele, ó, eu estou com problema no meu carro, ele tenta resolver. Então, assim, eu não poderia permitir que eles me tratassem daquela forma. Então, de repente, essa mensagem é para você. De repente, tu tá num casamento. De repente, você tá numa empresa. De repente, você tá numa vida social que só te faz te colocar para baixo. Não contribui nada para sua vida. Mas isso só acontece dessa forma porque você permite. Então, assim, não estava no nosso roteiro, mas Deus tocou meu coração e leva essa história. Né? Então, fico feliz de estar aqui, né, Jonathan? Acho que tinha que ser uma pessoa iluminada com uma história dessa, um baile funk, né? E para que a gente pudesse levar um conteúdo bacana para as pessoas. Isso aí. Né? Então, temos uma surpresa aí para o nosso... Temos, claro que temos. Que será? E agora... Que será? Quem sabe faz ao vivo, é isso? O que é isso? O que é isso? Eu conheço alguém que falou que te conhece. Jonathan, será que essas pessoas que nós conhecemos conhecem o pastor Ítalo? Vamos ver agora. Será? Ítalo, você conhece essa pessoa? Posso jogar aqui? Pode, vamos lá. Vamos lá? Sabe que é a palavra verdadeira, que salva, liberta, então tudo de bom para ele, para a família dele, que vem abençoar. Eu agradeço, pastor Mateus, por existir nas nossas vidas, como serva dele. Legal. Vocês que estão nos assistindo, vai dando feedback, né, o Jonathan? Pode passar se o áudio tá legal, se as pessoas estão conseguindo ouvir. Pastor, quem é essa pessoa que deu esse depoimento lindo, assim, de direção pra gente? É uma tia minha, né? Que completamente... Daqui? Do Rio. Completamente é uma ovelha minha também. Ah, legal. Qual o nome dela? Eliane. Ô, Eliane, um beijo aí, obrigado pelo depoimento, ficou top. Será que tem mais alguém aí, Jonathan? Claro. Vamos lá. Senhor, para todos, pastora Carla, te falando sobre o pastor Mateus. Resumindo uma palavra, superação.
um pastor por ser jovem na trajetória, mas por superar vários obstáculos, adversidades, e continuar dando o melhor pelo amor, pela obra do Senhor, pelo que Deus botou na mão dele. Então, eu só tenho a dizer, agradecer ao Senhor por esse pastor, apesar de ser jovem, mas tem uma intimidade, uma sabedoria na palavra do Senhor, direcionado pelo Espírito Santo. Eu agradeço a Deus por ter colocado ele na nossa vida, por estarmos aí numa trajetória, ressurreição de vida, resgatando almas para Jesus. As pessoas, Acabei de ver aqui agora. diretor, algumas estão falando sobre o som. Eu vi que você já... Dá uma aumentada aqui. até vão dando feedback aí pra gente, nos ajude a fazer essa live ao vivo, não é isso, Jonathan? Ao vivo. É isso? Quem é essa pessoa abençoada? Essa pessoa é a pastora Carla, benção de Deus, ovelha que Deus também colocou na minha vida, é minha tia, e é uma benção, tem somado, e é uma grande mulher de Deus, que Deus abençoe, em nome pelo carinho, em nome de Jesus. Tenho o prazer de ser o seu pastor. Legal, que bacana isso, cara, ouvir uma história dessa. Vamos lá, Matheus? Vamos lá? Terceira pessoa. Vamos lá. Boa tarde, graça e Ô, paz. Vim aqui Cris. falar um pouco do pastor Ítalo, é uma honra, onde a Bíblia diz que na hora da angústia nasce um irmão, e no momento mais difícil da minha vida, o pastor Ítalo estava ali comigo, do meu lado, me aconselhando, glorificando muito a Deus pela sua vida, pastor. Trabalhamos juntos, fizemos parte da mesma equipe, onde o pastor tem uma mansidão de espírito inegociável. Agradeço muito a Deus, pastor, pela sua vida, já foi no seu ministério, já fez parte, já dei glória para Deus junto, pastor. O senhor mora no meu coração, eu tenho orgulho de ser sua amiga, tenho orgulho de fazer parte da mesma equipe, tá bom? Fica com Deus, que Deus abençoe a vida do senhor a cada dia mais e mais, graça e paz. Essa também quero falar sobre essa pessoa. Tá grávida, né? 7 meses. Trabalha com a gente. A Cris. Cris, um beijão. Que Deus abençoe a pastora Cris, em nome de Jesus. Tem uma honra também trabalhar com você, pastora Cris. Você é uma serva de Deus também abençoada. Louva a Deus pela sua vida. É como a palavra do Senhor diz, né? Sempre tem um amigo mais chegado que o irmão. Você também faz parte desse amigo mais chegado que o irmão. Que Deus lhe abençoe. Assim como você precisou também de uma palavra que te ajudou, assim também cada um de nós precisamos de um dos outros. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Legal, Cris. Beijão que seu filho... O filho, não sei se é menino ou menina, venha com total saúde Em nome de Jesus. e que sua família merece. Vamos Vamos lá, para John. quarta pessoa. Quarta pessoa. Será que ele conhece essa pessoa? Vamos lá. Olá, Ô, Glória. Diaconisa Shirley, a mãe do pastor Mateus, Vitor Mateus, e vim aqui através desse pequeno vídeo falar um pouco dele. Eu sou suspeita a falar dele, mas é uma pessoa íntegra, uma pessoa transparente. Eu sou muito feliz por ser a mãe dessa pessoa maravilhosa, e eu vim através dele conhecer Cristo, que eu não conhecia. Então é uma coisa gratificante para mim, porque eu teria que apresentar Cristo a ele, e foi o contrário. Então eu sou muito feliz entre nosso ministério, estar fazendo a obra do Senhor, entendeu? Eu tento me espelhar e dar o melhor de mim para ele, para a obra, porque ele aqui em casa é a mãe do Ítalo, mas na rua, ou então no ministério, eu sou a diaconisa, uma das ovelhas do pastor Mateus. Eu fico muito feliz por estar fazendo essa pequena gravação, podemos falar muito mais assim, satisfeito estou. Mas eu quero dizer, Cristo Jesus é muito melhor estar no seu ministério, com as pessoas que você ama. Então é isso. Aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que Deus me planejou para mim. Do fundo do meu coração, eu sou muito feliz. Então é isso que eu tenho que dizer. E muito contente, alegre, assim, a paz de Jesus. Ó, mamãe. Minha mãe. A gente percebe pelo brilho no olhar, né? A alegria que ela tem por você estar por esse caminho. O que tem para falar de mamãe? Minha mãe é uma benção de Deus na minha vida. Glorifica a Deus.
Deus me usou para ganhar minha mãe, levar mensagem que cura, liberta, que salva. Ela recebeu, é uma benção na casa do Senhor. Como mãe é excelente, sempre está ali me apoiando, sempre do meu lado. E eu glorifico a Deus por Deus me deu esse privilégio de eu ganhar minha mãe para Jesus e poder batizar ela nas águas e ela ser minha ovelha e ao mesmo tempo minha mãe. Legal, né? Legal. Tem coisas Deus que é fiel. Deus nos proporciona que a gente fica, né? Que faz tudo valer a pena, faz a caminhada valer a pena, né? Será que tem mais alguém aí, Jonathan? Que Tem, conhece? Eu sou o pastor Andressa. Vim falar um pouco, né, sobre o meu marido, falar que é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa dedicada ao Senhor, um bom esposo, um bom pai, uma pessoa que tem muita atividade com o Senhor, que quando é passado do Senhor é assim, é chatinho, porque se ele coloca uma coisa no lugar, e se ele vem ver esse bagulho é chato, se uma atenção tá vendo, se não ver ali, tem que se dedicar ao Senhor ali, que tem que fazer as coisas pro Senhor com excelência ali, né, dar o melhor pro Senhor, porque não é pro Senhor, ele fala isso, né, é pro homem, é pro Senhor. Que assim como a gente gosta de nossa casa ser limpinha ali, né, organizado, as coisas que tem que ser mais ainda. O homem tem mente a Deus, onde ele vai, ele deixa o seu testemunho. Eu admiro ele ali enquanto ele tá pregando ali. O Senhor tá usando ele ali na igreja, eu fico admirando, meu Deus, que homem o Senhor colocou na minha vida, que homem, eu fico admirando, eu nem sabia disso, tô agora. Já admirando ele tá pregando ali. Eu louvo a Deus por ele ter colocado ele na minha vida, né? Um marido maravilhoso, carinhoso. Eu não sei nem expressar, porque se for falar dele, vai ser mais do que 2 horas de relógio, uma pessoa maravilhosa. Ele se dedica muito ao Senhor, uma pessoa que sente a pressa muito rápida, até de um vídeo orgânico ali, ele tá sentindo da coisa judiada. Quer dizer que eu muito ele, eu amo. E louva a Deus pela vida dele. Que ele mora no coração, eu e nossa filha ama ele. Uau, segurar a emoção até para quem não vive isso isso aqui faz a vida valer a pena, né? Não é sua conta bancária, não é o carro, não é onde você mora. É esse brilho no olhar, né, essas palavras, né? Então, quem é essa pessoa maravilhosa com esse brilho no olhar? Esposa, pastora Andressa, que Deus tem colocado na minha vida, complementando também a mensagem, o chamado que Deus tem para minha vida e hoje estarmos cuidando do ministério da casa do Senhor, ela também faz parte disso, né? Através de um grande homem também tem uma grande mulher. Eu glorifico a Deus que ela sempre está me apoiando, sempre estendendo a mão no momento mais difícil da minha vida, quando meu avô ele deu AVC. Aí veio o momento que minha fé ela foi colocada à prova e ela sempre esteve ali me ajudando e falando sempre que Deus está no controle. Sendo seu alicerce, né? A base. Isso aí. Maneiro. Minha esposa maravilhosa, glorifica a Deus pela vida dela na minha vida. Em nome de Jesus. Muito legal. Eu tô vendo aqui, Jonathan, quando a gente tomou a decisão de fazer essa live, esse podcast ao vivo, eu vim conversando com o Ítalo, eu falei, cara, será que 30 pessoas vão assistir a gente? Eu achava o máximo, que 30 pessoas que estão segurando o celular ou estão perdendo algum momento com a sua família ou do seu trabalho para estar nos assistindo. E eu tô vendo aqui, tem 78 pessoas que estão assistindo. Então eu queria aproveitar o depoimento da pastora Andressa para falar da minha esposa. E, enfim, eu vi ali que ela falou que você em alguns momentos se emociona, né? Os olhos enchem lágrimas. E quando eu falo da minha mulher, eu me sinto assim... Porque ela é uma pessoa muito especial na minha vida. Eu tive muitos relacionamentos, muitos. E eu achava que o problema era comigo, né? Acabava... Meus relacionamentos não eram duradouros. E eu nunca me vi assim, tô casado para sempre, tô com uma pessoa para sempre. Isso até o dia que eu conheci minha esposa. E ela chegou no momento da minha vida que eu tava precisando de uma direção. E
a gente se conheceu e tomou a decisão de construir uma vida com 2 meses. E por mais que as pessoas, não é prematuro, eu não tinha dúvida. E quando as pessoas falam, Deus falou comigo, eu não sei como é isso. Como assim Deus desce, Deus fala no seu ouvido? Eu não sei como funciona. Mas eu tinha a sensação que Deus falou assim, essa é a mulher que eu preparei para você. A minha mulher, a gente vai fazer 2 anos agora, dia 29, e a gente tem alguns tratos, né? A minha mulher dormiu fora uma noite nesse período que a gente tá junto. A minha mãe estava internada no fundão, não tinha ninguém para ficar com ela, e minha esposa ficou lá sentada num sofá, porque entendia a necessidade daquele momento de estar ali. Eu e minha irmã, né, o único filho, estávamos trabalhando e minha esposa, não, vou lá e, enfim, animou minha mãe, né? Hoje, graças a Deus, Deus a curou e minha mãe tá salva, né? E eu não entendia quando toda vez que a gente ia almoçar, jantar ou lanchar, ela sempre bota só um copo na mesa. E esse copo é o que a gente divide, o que a gente vai beber. Ou seja suco, ou seja Coca-Cola, ou seja... Então, assim, eu não poderia deixar de... Peço desculpa pela emoção, porque minha esposa é uma pessoa muito especial. E depois de muito tempo, eu já tive outro relacionamento, mas eu nunca usei uma aliança. E eu tenho um orgulho de usar essa aliança aqui. Só falar, desculpa pela emoção, mas Jéssica, te amo, você é a mulher da minha vida. Desculpe aí, gente, mas não poderia deixar de dar esse depoimento nesse momento. Jonathan, tem mais alguém aí, Jonathan? Claro, Vamos tem. lá. Quem será? Opa, calma, quem foi? Olá. Aí, Manu, Sofia vai Ô, levar Jesus. que o papai dela faz com ela aqui em casa. Manu, como faz o leão? Como faz a vaca? Como faz o cachorro? Como faz a gatinha? Você, meu papai, faz coração, papai. Ô, Jesus. Papai, você. Manda beijo pra papai. Te amamos, faz. Ô, glória. Aquelas coisas que o dinheiro não compra. É disso que a gente fala no nosso canal, gente, sabe? Não é você ter um cargo numa empresa. E às vezes eu sou repetitivo, porque a felicidade não é algo que vem de a quantidade de dinheiro que você tem no banco, não é do carro que você dirige, não é da casa que você mora. Verdadeira felicidade é esse depoimento da sua mãe, da sua esposa, da sua filha e das pessoas que te cercam. Quem é essa princesinha linda? Essa princesa linda é um fruto de um relacionamento, né? É uma primogenitura do Senhor na minha vida, uma bênção de Deus. Um jovem que não sonhava casar, né? Nós jovens pensando assim. Mas Deus, ele pega um plano falido e muda o sentido. E como a palavra do Senhor diz, que ele pega as coisas loucas do mundo para confundir as sábias, desprezível para aniquilar fora. Então Deus me abençoou e me agraciou com essa menina maravilhosa. E antes minha esposa estar grávida, Deus me mostrou em sonho, né, que ia ter uma filha. E meu coração se alegrou quando minha filha falou, tô grávida. Eu fiquei, meu Deus, meu coração famiu. É uma menina. Uma menina, quando ela nasceu, meu Deus, eu falei, Deus, era vontade de barra de 7 palmos. Pela vida que tu levava. Mas Deus, ele dá oportunidade. E hoje, como eu falei, hoje reflito e falo assim, Deus, tu é bom. Porque por 7 anos passei desempregado. E Deus sempre abençoou e sustentou. E na época que minha esposa estava grávida, Deus sempre supriu. E eu podia escolher, mesmo não tendo trabalho. Onde está Deus? No centro de tudo. Quando colocamos eles como prioridade. Ele é minha prioridade. Minha filha é uma benção. E aquilo que eu tenho no meu coração é passar para ela, temer a Deus, seguir os caminhos do Senhor e dar o seu melhor, que Deus vai abençoar. Com a palavra de Deus diz, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Como você falou, a família é uma base
de Deus, né? E Deus me abençoou com essa filha maravilhosa, a Manuela e Sofia. Papai te ama. Legal, legal. Eu vi um videozinho na sua rede social dela orando lá na igreja. Cara, que coisa mais linda. Então, pastor, esse quadro Eu Conheço Alguém que falou que te conhece. Na verdade, a gente traz pessoas para falar, né, sobre como é a convivência com o nosso convidado. A gente tem até o próximo aí, o Jonathan, que são pessoas que, por causa do tempo, né, não vai dar para colocar. Eu gostaria de deixar registrado e tu mandasse um alô para todas essas pessoas. Posso jogar? Posso dar? Que, infelizmente, pelo tempo, né, pode falar pra gente quem são e tá sem áudio. Por causa do tempo, Glória a mas Deus. assim, muitas pessoas quiseram fazer parte desse momento, então acho legal você mandar um abraço, né, e mencionar quem são, enfim. Esse é a missionária Claudete, o Levita Abrão e a jovem Ingrid, né? Faz parte também da trajetória do ministério. Sou pastor dela, da missionária Claudete, sou pastor do Abrão, e essa ali é uma benção também, é a ex-esposa do meu irmão, né? E são pessoas abençoadas que Deus tem colocado na nossa vida para também nós podermos ajudar e também estar acompanhando o que Deus tem feito na vida de cada uma delas. E quando você vê isso, você fala assim, não posso parar. É como você vê a sua família, sua filha, sua esposa, fala assim, não posso parar. Porque eu tenho chamado, que Deus abençoe a missionária Claudete, Deus abençoe o Vitor Abrão, Deus abençoe a Ingrid, pelo carinho, em nome de Jesus. O legal que a gente vê são vários perfis, né? Um menino que deve ter uns 20 anos, uma jovem senhora, uma menina um pouco mais nova. E quando você fala de base, é mútuo isso, né? Assim como você serve de base para essas pessoas também em algum momento, se vir um pensamento tortuoso, né, com relação se vale a pena, você vai lembrar e essas pessoas vão te fortalecer por você entender o quão você é importante na vida dessas pessoas. Então, assim, não as conheço pessoalmente, mas obrigado pelos depoimentos. Infelizmente, o tempo é curto, né, mas que Deus continue abençoando a todos. É isso? Depois de fortes emoções, Jonathan, fortes emoções. Então, como já falei, a gente trabalha num supermercado, né, o Super Compras, um ambiente maravilhoso, Pop Market, qual tem a minha gratidão por terem me recebido tão bem. Como conciliar o profissional, o profissional que trabalha 8 horas, que tem seus problemas profissionais, com o líder religioso, né, enfim. Como é que é essa junção? Como você separa essas coisas? Como funciona essas coisas na sua vida, na sua cabeça? Então, Marcelo Ventura, por isso que um pastor, o líder, ele forma líderes. Líder forma o líder. Para quê? Para quando o pastor estiver ausente, sempre estar aqui dali para estar no lugar do pastor. Tem minha esposa que quando eu não estou, ela está presente juntamente com as diaconisas, as pastoras, as missionárias. E profissionalmente, sendo também que eu tenho que a responsabilidade como pastor, ter a base, Deus como a estrutura e saber que você tem um chamado na presença do Senhor, e isso é inegociável, né? Você não pode renunciar por nada, e também saber que você não só como pastor deve ser um pastor excelente, mas também você tem que apresentar o teu melhor trabalho como funcionário. E como pastor, saber que eu tenho uma responsabilidade, que isso eu não posso mudar, e também como profissional, eu tenho que apresentar o meu melhor trabalho. Como eu me baseio nisso, quando eu olho para as ovelhas, saber que eu tenho chamado. Saber quando eu olho como funcionário, saber que eu tenho uma família e a família me espera em casa. E eu também estou aqui para dizer que agradeço também a Deus por fazer parte do mercado abençoado, né? Glorificar a Deus, conhecer o Marcelo Ventura. Uma benção, eu sei que Deus tem um propósito na vida dele, nada é por acaso, eu creio que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida, e eu agradeço pela essa grande oportunidade, e louvado seja o nome do Senhor pela sua vida, Marcelo Ventura. Legal, recebo e fico grato também. O Pop realmente é uma família, a gente consegue fazer do nosso mercado, né, chamar de nosso, fazer um ambiente agradável para todos. Tem problema como todo lugar, mas é muito legal fazer parte.
E, Ítalo, quais são as dificuldades de tocar uma igreja, né? Dessa caminhada? Como é que é o dia a dia? Eu até às vezes brinco com você, né? Que todo pastor é rico. E eu tô falando com uma pessoa aqui que é muito rica. Tem muitos bens. Acho que vocês viram aqui os maiores bens, são sua mãe, sua família. E só não tem o dinheiro ainda. Mas o dinheiro, como eu disse, não pode ser considerado riqueza. Então, assim, quais são as dificuldades de tocar uma igreja, de fazer uma igreja seguir em frente? E assim, se nós for ver por olhar físico, nós não damos nem continuidade. Porque nós temos Deus que é o dono do ouro e da prata. E eu lembro da história, não só dessa, mas a história de Noé. Quando o Senhor ele viu que a humanidade que ele tinha feito não fazia nada que agradava ao olho dele, mas ele avistou alguém que foi Noé. E ele chama Noé, ou seja, um desafio para Noé. E Noé tomou posse, Noé pega a sua família, pega que constrói, mas Deus mandou todos os recursos que precisava para a obra dele ser feita. Ou seja, o maior desafio muitas vezes não é nem o material, porque Deus provê, mas sim quem vai estar à frente e quem vai liderar. Ou seja, Noé tomou posse, ele falou, se tomou posse, estudou o recurso. Eu creio que foi assim na minha trajetória financeiramente, Deus sempre provê. Eu estou ali sempre à disposição, Deus sempre manda recursos, Deus sempre abençoa de todas as formas. Quando eu oro aqui, quando eu penso que não, Deus entra com a provisão. Meu Deus, aí fiquei como impactado. Nós fazemos ao mesmo tempo, nos impacta para falar assim, ó, tu não tá só, eu tô no controle, continua fazendo e não desanima e persevera. Eu vou te dar condições para tocar minha palavra em frente e Deus, tem dado. Deus, ele é arquiteto, ele é um engenheiro que ele deu a medida certa para Noé fazer a madeira, tudo para só colocar aquelas criaturas que ele tinha feito. Ou seja, nós seres humanos somos a criatura de Deus, que Deus ama e Deus quer o melhor de nós. Legal. A Cris, até a Crislane, né? Crislane. Até falou ali, Crislane. Até falou ali de que você é uma pessoa sem paciente. Eu imagino as dificuldades, né? De trabalhar e depois ainda seguir com a obra do Senhor. E você tá sempre assim, sempre motivado, sempre feliz. Raramente, eu acho que eu nunca tive chateado ou bravo com alguma coisa. Isso é presença de Deus, né? Isso é muito bacana. E eu tive uma infância muito pobre. Quando você fala que Deus te dá condições, eu tive uma infância muito pobre. E muitas vezes eu gostava muito de ler heróis Marvel. E eu passava o tempo e eu fiquei apaixonado por leitura. Não tinha outro tipo de literatura, então eu lia heróis Marvel. E depois comecei a ler livros e mais apaixonado ainda, adoro ler. E eu tinha um sonho, eu falei assim, pô, um dia eu quero lançar um livro. E lançar um livro? O cara não tinha o que comer. Eu lembro a minha mãe, né, a pessoa mais importante na minha vida, assim como você falou da sua mãe. E eu lembro que minha mãe, para ir trabalhar, ela caminhava 25 quilômetros para poder sobrar o dinheiro do transporte para eu e minha irmã ter um pedaço de pão para comer de manhã. E eu não entendia quando minha mãe falava assim, não, eu não tô com fome, podem comer. Na verdade, ela queria que sobrasse mais porque sabia da dificuldade. Talvez a gente não tivesse o almoço. Então, assim, foi muito difícil. Então, como é que essa pessoa quer montar um livro? Quer escrever um livro? Isso é idiota. Deus foi tão bom na minha vida que ele não permitiu que eu escrevesse um livro. Eu escrevi 2 livros, né? Então, tá até aqui. Vou presentear o pastor Ítalo com o nosso livro. Na verdade, esse livro aqui, o título desse livro é Em Que Mundo Você Vive? E ele não tem título na capa. Porque a gente entende que a verdadeira riqueza está dentro de você. Isso a gente fala aqui na primeira capa. Então, esse livro é para aquela pessoa sem noção. Aquela pessoa que tem muito dinheiro e acha que presente compra presença. Presente não compra presença. A sua presença é muito mais importante para o seu filho, para sua mãe, se tornar presente. Então, esse livro é para aquela pessoa que mora de aluguel e tem um iPhone que custa 16 mil reais. O cara sem noção. Então, a gente faz a pergunta, né? Em que mundo você vive? Então, eu gostaria de presentear o pastor Ítalo com o nosso livro. Estou aqui com o segundo livro também. Esse aqui é um livro mais biográfico. E que nossos sonhos nunca existam de nós. Que eu conto essa trajetória, né, de dificuldades e que Deus... Então, aquele cara pobre,
que tinha um sonho de escrever um livro. Ele não escreveu um livro. Deus, olha o que Deus me proporcionou. Escrevi 2 livros. Então, Matheus, pastor, gostaria de passar em mãos. Obrigado, Marcelo. Em que mundo você vive? Fica, Carinho. é isso aí. Fica a dica e a gratidão por você fazer parte. Tenho certeza que vai ter momentos aí que vai fazer você refletir e, de repente, contribuir para que a sua vida possa ser um pouquinho melhor. Assim como várias pessoas já leram e deram feedback e adoraram o que está escrito. Jonathan, nós temos agora o quadro, não é isso? Temos um quadro Isso aí. novo que é o... Te motiva. Todos sábados nós temos um canal motivacional, já perceberam? E esse quadro a gente vai botar algumas personalidades e ele vai dizer se essa pessoa motiva ou desmotiva. Estamos quase acabando a nossa live, ainda 15 minutinhos para o final da nossa live. Vamos lá, Jonathan. Aí, te motiva ou desmotiva? Quem será que vem aí? Normalmente são bombásticas. Vamos lá? Vamos lá? Começando, deixar aqui na aba. Vamos lá, quem sai faz ao vivo. Pastor Valdomiro Soares. É Soares? São Tiago. Santiago. Oh. Te motiva ou desmotiva? Então, Marcelo, desmotiva por alguma situação assim, porque o homem de Deus, ele tem que ser um homem que, não é dizer que o homem não é falho, é a opinião minha, o homem é falho. Deus, ele torna o homem um exemplo, e a palavra do Senhor diz que nós temos que ser exemplos e testemunha e exemplo para outras pessoas. E Valdemiro Santiago, como um homem assim, conheço ele assim pelas redes sociais, tenho acompanhado, e em alguns pontos ele desmotiva porque o homem de Deus ele tem que se posicionar como homem de Deus. De que forma? Começou bem, tem que terminar bem. Tem algumas acusações de enriquecimento ilícito, né? Envolvimento com algumas coisas que é complicado. Então, pastor Valdomiro Santiago te desmotiva, não pela palavra, mas sim pelo conteúdo, né? Pelo conjunto da obra. Quem é o próximo? Tim que deu. Vamos lá. Leonardo Salles. Leonardo Salles é um cantor, é isso? Não, pastor também. É um pastor também? Te motiva ou te desmotiva? Me desmotiva. Desmotiva por quê? Me desmotiva pelo fato do posicionamento dele como pastor. O pastor ele tem que ser um pastor repreensível, marido de uma só mulher, que governa bem a sua casa e que seja exemplo para outras pessoas. Como você falou, hoje para muitas pessoas em igreja, temos hoje que faz de comércio, né? Mas a pessoa é a pessoa e Deus. E às vezes alguma atitude deles, com a minha opinião, e também com o posicionamento de servo de Deus, não tem que ter, né? Legal. E me desmotivam. Legal. Quem é o próximo? Calma aí, só um minutinho, gente, que tá dando Minuto, uma... quem sai faz ao vivo. E aí, gente, bota os comentários lá. Estão gostando da nossa... Se tiver pergunta, é isso, mano? Pode mandar, Jonathan? Pode mandar Pergunta? perguntas. Isso aí, mandam perguntas aí. GC Aguiar. Esse eu acho que eu acompanho em redes sociais, a sua trajetória. Te motiva ou desmotiva? Marcelo Ventura é uma benção esse rapaz, né? Só que se encontra afastado do caminho do Senhor. Me desmotiva pelo fato de abandonar a fé. Porque Deus, ele nunca vai fazer algo na nossa vida pela metade. Ou seja, nós que decidimos parar ou não parar. Porque a gente fala assim, se eu chegar a perguntar, esse Aguiar, quem te entristeceu ou te desanimou? Você vai falar, foi Deus? Não, foi o homem. Então, não é Deus que te vira as costas para você, mas sim, às vezes, os homens. Então, isso não é motivo de nós te pararmos. Me desmotiva pelo fato de posicionamento, entendeu? Porque Cristo, ele veio para salvar, curar e libertar. E sendo que ele transmite no louvores, mas ao mesmo tempo ele transmite, mas não deixa Por ter abandonado a igreja. abandonado. É legal o seu comentário. Eu conheço pouco de GC Aguiar, acompanhei em redes sociais, mas em nenhum momento você falou sobre a opção sexual dele. Isso é bacana, porque Deus, independente de você ser homo, ser hétero, né, ser negro, ser branco, ser baixo, ser alto, né, Deus tem uma palavra para você. E eu fico feliz. Não sabia qual era a sua resposta, até porque você não sabia que eu ia colocar aqui. Mas em nenhum momento você falou da condição sexual dele.
E independente da sua condição sexual, Deus tem uma palavra para você e é muito legal. Foi o fato mesmo dele ter saído da igreja e hoje tá tendo uma vida mundana, como dizem, né? Mundana, fala? É isso? Mudando, distância. Isso. Distante. E a mensagem que para ele é que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Para nós é impossível, mas para Deus todas as coisas é possível. Que Deus abençoe ele, que ele possa voltar a despertar o talento e o chamado que Deus tem na vida dele. Em nome de Jesus. Legal, legal. Vamos lá, Jonathan. Mamãe, desmotiva ou te motiva? Me motiva. Legal. Você parece muito com a sua mãe, enfim, ela falou sobre ela aqui, realmente a gente percebe, assim, pelo carinho, né? Ela tem um brilho no olhar quando fala o seu nome que é bem, né? A gente percebe que nossa missão na Terra foi bem sucedida quando a gente vê que nossos filhos estão seguindo por um bom caminho, né? Então, Me legal. motiva porque ela é uma bênção de Deus, né? Glorifica a Deus porque é um conselho para o jovem. Valoriza sua mãe. Porque depois que estiver no meio de uma casa, não tem como mais chorar. Ou seja, valoriza hoje, o filho obedeceu o pai e a mãe, para que teus dias possam se prolongar. E minha mãe motiva porque ela está sempre ali, me ajudando. E é uma benção na minha vida. E eu também tenho ela como exemplo, como superação, como mãe e guerreira. E sempre dá o melhor para os seus filhos. E eu louvo a Deus pela vida dela. Legal, legal. Recado até para minha mãe, dona Ana Augusta. Mãe, te amo. Obrigado por ter sido com você aqueles 9 meses. Mãe, é a melhor mãe do mundo. Deus me presenteou com a maior riqueza que poderia ser, que é minha mãe, que sempre está lá para me dar uma palavra de incentivo ou um puxão de orelha. Mãe, te amo. Esse é o nosso presidente. Te motiva ou desmotiva? Jesus, me desmotiva. É. Me desmotiva porque, Marcelo Ventura, é como você falou, você não pode ser cristão, mas tem que ter caráter, entendeu? Nunca vamos pegar uma fragilidade humana, ou seja, bairro pobre, porque dali eu sei que dali eu posso tirar algo. Então ele dá algo, mas também tira, entendeu? E me desmotiva pelo posicionamento, entendeu? Fala uma Legal. coisa, mas não cumpre. Legal. Mais alguém, pastor? Vitória Souza. A pastora do iPhone. Jesus. Te motiva ou desmotiva? Me desmotiva. Começou até bem, Marcelo Ventura. Começou até bem. Só que você vê assim que... Marcelo, hoje nós estamos aqui, glorifica a Deus. Mas quanto mais, Marcelo, quanto mais a luz, uma claridade brilha, mais você tem que diminuir. Ou seja, quanto mais você cresce, mais você diminui. Na boca do Nosor, Deus engrandeceu. Quando na boca do Nosor começou a achar que ele era o melhor e achava, Deus tirou a mão e Deus mostrou que ele era Deus na vida dele. Pelo motivo de ele chegar ali, foi Deus. Como eu falei para você, a diferença de Davi para Saul, que Saul, ele amava o trono, mas Davi amava a presença. E o motivo de nós estarmos hoje aqui é a presença de Deus que nos coloca em lugar. Porque fala assim, mas Ítalo, planejou estarmos aqui? Não, foi Deus. Ou seja, quando Deus está, ele faz acontecer. Me desmotiva, porque começou bem, mas está se perdendo. Porque o glamour tem que ter quanto mais você cresce, mais você tem que diminuir, para que o nome de Deus possa ser glorificado, né? Vitória Souza, a pastora do iPhone. Não tão próximo, Jonathan. O próximo, acho que... Vamos lá. Vamos lá. A pastora do Pix. Essa é... Renálida, nem sabia que o nome dela era Renálida Lima. E a pastora do Pix? Jesus, já disse tudo, né? Pastora do Pix. Me desmotiva, né? Porque o pastor, ele tem que ser referência, né? Não é dizer que, não sou perfeito. Você é uma pessoa que fala assim, tô vendo essa pessoa se esforçando. É como uma pessoa vai mudar de função. Essa pessoa, ele vai se mudar de função, vai ser qualificado. Não porque ele muitas vezes ele sabe, mas eu tô vendo um empenho dele e se esforçando. Mas ela, como pastora, me desmotiva totalmente, porque deve ser exemplo para outras mulheres, até para a nova geração que estão vindo, até mesmo para a própria filha. Ou seja, você fala assim, pouco eu achei interessante o teu quadro, motivo e desmotivo, até mesmo da sua mãe. Porque às vezes eu podia apresentar para você na igreja o que eu sou, mas dentro da minha casa eu sou totalmente daquilo que eu prego.
E através do, se talvez você for buscar a vida dela como mãe ou como uma mulher É bem de polêmica, 15 anos, é bem bem polêmica. polêmica. Isso tá fora do padrão, porque a Bíblia diz que existe uma grande nuvem de testemunha que nos observa. Fala assim, essa pessoa eu considero como cristão, porque ele dá um exemplo. Eu mesmo, antes de ser cristão, para a pessoa pregar de Cristo para mim, eu tinha que ver exemplo daquela pessoa. Se não tinha exemplo, eu não ouvia. Ou seja, mas hoje estava aqui, amanhã estava ali. E hoje ela me desmotiva pelo posicionamento com a mulher. Bem claro. Também me desmotiva. Jesus, merda do Pix. Vamos lá, Jonathan. Próxima. Esposa e filha. Ô, Glória. Te motiva ou desmotiva? Me motiva. Legal. Me Da motiva. honra e glória. Me motiva porque algo bem interessante, Marcelo, que naquela pergunta do começo, antes de eu vir pra cá, eu vim primeiro. E eu tava noivo dela. E antes de eu vir, minha mãe tinha uma peixaria. E ali eu tava correndo atrás do documento. E antes de ela vir, uma semana depois, eu fui, dei entrada no cartório. E eu de tarde na peixaria, o celular toca. Senhor Ítalo Mateus, é você? Ítalo Mateus? É Andressa? Sim, eu falei, amanhã será o casamento de vocês. E eu, uau, fiquei bem, coração amigo, porque eu queria estar ali diante da Senhor pra gente certo. E eu lembro quando deu 5 horas da madrugada, 5 para 4 horas, e eu ouço uma voz no meu ouvido esquerdo. Falando, Senhor Deus, falava assim, cuida bem daquilo que eu te dei. E eu acordei, automaticamente vi a lembrança da minha esposa. Ou seja, Deus está dizendo assim, ó, tu quer isso, eu vou te dar. Mas o que eu tô te dando é uma joia preciosa. Legal, Ou legal. seja, é como eu falo pra você, atrás de um homem de Deus também tem sua mulher. Da mesma forma que cresço, também minha esposa cresce. E Deus falava, cuida bem daquilo que eu te dei. E Legal. antes de ela ser minha esposa, ela é minha irmã. Antes de ela ser minha irmã, ela é serva de Deus, filha do Senhor. Deus tá falando, ó, cuida bem dessa joia preciosa. E eu, meu Deus, entendeu? Legal, legal, E legal. Deus me deu e É. abençoou. E você aí que tá vendo essa live achando que tem que cuidar da sua conta bancária, do seu carro, da sua casa. Não, cuida do seu maior patrimônio que é a sua família. Sua família. Enfim, pastor Ítalo Mateus, vamos chegando ao fim da nossa... Marcelo, antes de interromper, tem uma pergunta Ah, sim. do Luciano. Luciano. Pastor, ó, é uma pergunta pro pastor. Pastor, quero te perguntar se o senhor Marcelo Ventura te desmotiva ou te Oh. motiva? Porque o senhor Marcelo me motiva todos os dias em temor em levantar a cabeça e seguir em frente no trabalho. Esse rapaz, hoje eu o chamo de amigo, eu era gerente de uma loja e ele estava para ser dispensado. Muitas vezes, os locais que a gente trabalha, eles não valorizam quem se importa. E quando você se importa, que você faz uma crítica construtiva, as pessoas não gostam. Eu falei assim, não vai dispensar esse rapaz, Luciano. E eu já estava com a proposta para assumir essa loja que estava falida. E eu falei assim, eu vou levar ele comigo. E eu levei ele comigo e os 14 meses, que bom que ele tá vendo esse podcast, os 14 meses que a gente bateu meta, por grande mérito também do Luciano. E quando eu fui para essa outra loja, que era a loja que mais vendia, que segundo eles tinham que levar o melhor gerente, me chamaram, eu falei, eu vou, mas eu coloquei uma condição. Então aquele rapaz que ia ser mandado embora, né, ele me ajudou a chegar a construir a minha história. Então assim, obrigado pela pergunta, obrigado por estar participando e obrigado por ser um grande amigo. Enfim, desmotiva. Não é porque o Marcelo Ventura tá na minha frente, mas ele me motiva. Né? Me motiva pelo fato de o empenho que ele tem, a dedicação, o foco que ele tem, o desprendimento de fazer, quando tá focado em fazer algo, ele quer e ele faz e acontece. E eu vejo não só um sonho sendo realizado, como ele já realizou em escrever o seu livro, mas também eu vejo ele indo além daquilo, o Senhor abençoando e me motiva. Aí que eu falo, uma pessoa que é para motivar, não motiva. Aí Deus pega outra pessoa e me motiva. E eu glorifico a Deus pela Quando vida a dele. gente fala que dinheiro não traz felicidade, e no meu canal eu coloco isso com muita propriedade, algumas pessoas que estão vendo essa live não sabem. Essa caneca aqui é de um personagem. Eu tenho um personagem que é um palhaço chamado Gambachia. Até hoje eu já fiz alguns shows. Nunca cobrei
pra fazer esse personagem, nunca. Sempre foi pra amigos, conhecidos ou em comunidade, 0800, nunca cobrei. Eu lancei 2 livros, eu tenho um canal no YouTube, eu sou gerente de supermercado e faço palestras motivacionais para supermercado. E tem dinheiro? Não, eu só sou muito rico. Eu tenho uma esposa maravilhosa, Jéssica, te amo. Tenho uma mãe que sempre foi referência. Tenho filhos maravilhosos, nenhum estão no caminho das drogas, nenhum são mais pessoas, são pessoas que eu tenho orgulho de falar que são meus filhos. Então eu sou rico daquilo que o dinheiro não compra. E isso não tem preço. Quando eu faço lá, através do meu personagem, o palhaço Gambatia, eu faço palhaço que eu vejo uma criança sorrindo, eu vejo uma pessoa idosa querendo tirar foto. Isso aí não tem preço, gente. Não é o quanto você ganha, e sim o que aquilo contribui para que sua vida seja melhor. Então, Luciano, obrigado aí pelo depoimento, obrigado. E para encerrar, eu gostaria que você despedisse. Eu quero levar uma história rapidinho. Dá tempo, Jonathan? Levar uma história de 2 minutinhos, porque Claro, a gente é só uma mensagem. Então, Ítalo, obrigado. Esse podcast teria que ser com você. Como a Cris falou, você é muito referência do cara do bem, do cara zen, o cara honesto, o cara correto. Você não é um cara que prega uma coisa e faz outra. Então, tinha que ser com você. E fico muito feliz porque quando eu vejo aqui a quantidade de pessoas que acompanharam a gente veio falando em 30, ele falou, não, botar o dobro do que vocês imaginam como... Então, as 80 e tantas pessoas que assistiram, que pegaram o seu celular lá e fizeram parte desse momento, só gratidão. Então, gostaria que você mandasse um abraço a todos, um carinho e uma palavra de Deus. E agradeço a todos por fazer parte desse podcast com o Marcelo Ventura. Agradeço pelo livro dele, né? Tem eu aí na foto. Só que algo interessante nesse livro, Marcelo Ventura, que aqui tá o autor, né? E o escritor. Prazer de estar perto. Só que também eu quero abençoar ele com um presente. Gente, Só que olha se que ele momento. for na capa, eu vou deixar que ele abra. Se ele for na capa, ele não vai achar o autor. Guarda será? aí, abre aí. Dá tempo, Jonathan? Claro. Glória. Ganhei presente. Esse negócio de podcast acho que tá legal, hein? Ô, gente, olha isso, gente. Olha. Cara, lá em casa eu não tenho Bíblia ainda, né? E é legal